Olha, aquela conversa de que a perda do título da Sul-Americana poderia atrapalhar o desempenho dos jogadores do Fortaleza no restante do Brasileirão não aconteceu. A derrota por 3-1 para o Atlético Mineiro foi causada, obviamente, porque o Atlético Mineiro tem um bom time e principalmente pelo setor defensivo reserva do time tricolor. Hoje foi um negócio impressionante. Mas antes da gente falar dessa partida, deixa eu pedir aqui para vocês mais uma vez aquele like, para você deixar aí sua curtida, deixar o seu comentário aí que ajuda demais a gente a continuar firme aqui no canal, firme e forte aqui falando do futebol cearense. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal, clica lá no sininho para receber as notificações, para você ouvir aqui a gente falando muito mais sobre o futebol cearense e tudo que envolve os clubes do futebol daqui, tá bom, gente? Vamos lá, vamos falar aqui sobre essa derrota do Fortaleza por 3-1. Interessante, o Vojvoda começou uma partida em que ele deixou o Marinho no banco e deixou o Guilherme, né? Ele entrou com o Pikachu pelo lado direito, né? Eu achei interessante o Pikachu jogando ali pelo lado direito, com o Lucero também ali pelo bem centralizado e o Galhardo. E o time lá com o Pochettino meio avançado, o Zé Welles e o Alexandre. E lá atrás, obviamente, sem o Brits, sem o Tite, sem o Bruno Pacheco, ele teve que optar por Tobias Figueiredo, Benevenuto e Bruno Pacheco. Manteve o Tinga na direita e o João Ricardo lá no gol. Enfim, o Atlético é líder do retorno, tá lá em cima, louco mesmo para chegar lá no G4, louco mesmo, desesperado, o time tá numa boa mesmo, tá numa arrancada impressionante, foi para cima, torcida pressionando, jogando em casa, por sinal, que gramado ruim, viu? Nossa, mãe de Deus, triste. A gente criticava aqui o gramado Castelão, mas esse aí que foi inaugurado agora, a Arena MRV, mas enfim, o Atlético foi para cima, foi pressionando, Fortaleza natural, foi pressionando mesmo, acabou fazendo um gol, uma falha do Tobias Figueiredo, pelo menos na minha opinião, acho que ele não acompanhou o Paulinho, recebeu um passe lá na pequena área, só fez colocar para dentro, fez 1-0, Fortaleza sentiu, demorou um pouco para se encontrar, mas depois equilibrou a partida, pegou uma falha do Zaracho, acabou falhando o Zaracho, uma roubada de bola, a bola ficou para o Lucero acabou fazendo um belo gol, empatou de 1-1, e antes o Galhardo já tinha tido a oportunidade, poderia até ter saído assim com 2-1 no primeiro tempo, não seria nada demais. O Atlético, naquele estilo de pressionar, na verdade o primeiro tempo foi um primeiro tempo chato, sabe, assim, com poucas oportunidades. Fortaleza que teve as duas principais oportunidades, fez um gol. O Atlético teve mais, foi chutão, assim, um Hulk de fora da área, tentando fazer aquelas loucuras, aqueles chutes dele de fora da área. Nada demais, mas um jogo muito pegado, com muita marcação. Senti muita falta do Alexandre novamente, naquele estilo de jogo, parecia que estava um pouco mais cansado, não estava em sintonia, ele e o Zé Welles, mas é porque o jogo foi muito pegado, né, com muitas faltas, pressão em cima do outro, não tinha aqueles contra-ataques, não tinha aquela tabelinha lá, senti muita falta, por exemplo, do Bruno Pacheco jogando pela esquerda, o próprio Tinga avançando um pouco mais, na verdade jogou numa linha de 3 com o Benevenuto, o Tobias Figueiredo, o Tinga recuava mais e o Gonzalo Escobar avançava um pouco mais, mas muito pouco ele avançava, porque obviamente tinha um Hulk lá pela direita e isso atrapalhava. No segundo tempo, se imaginava que o Vojvoda fosse fazer alguma alteração, não fez, mas pelo menos uma alteração tática e o time pudesse pressionar um pouco mais o Atlético para virar o placar, mas não, o Atlético foi pressionando e fez logo o gol no início. Uma boa jogada do Hulk, mas que o Benevenuto acabou falhando, né? Não acompanhou, não pegou na carreira mesmo, deu um bote errado, o Hulk passou com velocidade, só fez tocar para o Paulinho 2-1. E logo em seguida, assim, para realmente não ter mais jeito, o Escobar acabou fazendo um pênalti besta, infantil, aí não teve jeito, o Hulk bateu 3, fez 3-1 e aí praticamente matou a partida. O Escobar, assim, pô, já tinha um amarelo, o cara fazia uma falta dentro, ainda correu o risco de ser expulso. E aí depois disso o Vojvoda fez todo tipo de mudança, ele acabou tirando o Galhardo, ele tirou o Galhardo, ele tirou o Escobar, ele tirou o Pikachu, tirou o Pochettino, tirou o Caio Alexandre e foi para cima, né? Ele foi para cima todo jeito. Desculpa, ele não tirou o Pochettino. Ele acabou colocando o Lucas Crispim, acabou colocando o Dudu, ele colocou o Dudu na direita e o Tinga para a esquerda. Daí você tira. Como é que ficou? Olha aí como é que tá. Obviamente, o Escobar já estava amarelado, ele pensou nisso para não ser expulso, mas claro que não foi bem, né? Você colocar o Tinga pro lado esquerdo, enfim. Aí depois colocou o Pedro Rocha, o Marinho, Lucas Crispim, enfim. Foi para cima, tentou de todas as formas. Acho que foi interessante, mais uma vez, o Vojvoda não tem essa conversa, né? Ele muda o esquema tático todo do time. Ele tirou o Alexandre, então colocou o Zé Welles primeiro volante, o Pochettino como segundo volante. Colocou o Lucas Crispim na frente, o Marinho do lado, o Lucero e o Pedro Rocha. Então assim, foi para cima, tentou, o time até teve alguma boa outra oportunidade, um cruzamento ainda com o Pikachu, não conseguiu, não deu certo.
foi poucas chances mesmo, teve outro também com o Lucero, mas enfim, pouco com um time como o Fortaleza, que eu acho que poderia ter feito mais. Terceira derrota consecutiva do Fortaleza, já tinha perdido no Brasileirão, tinha perdido para o Vasco por 1-0, para o Bahia de 2-0 e agora 3-1 para o Atlético Mineiro, na verdade, 6 gols em 3 partidas. Isso não é bom, o alerta tem que estar ligado, estaciona nos 42 pontos na 9ª posição, pode ser ultrapassado pelo Cuiabá, e no próximo domingo tem o Flamengo. Na verdade, o Flamengo perdeu para o Santos 2-1, mas é um jogo difícil. O Fortaleza tem que se reencontrar na competição se realmente ainda tiver esperança de buscar uma Libertadores. E na verdade, por uma vaga, né, pelo menos G6, precisa ganhar. Faltam 9 partidas e não tem conversa não. Dentro de casa, independente do adversário, tem que buscar essa vitória em cima do Flamengo. Foi uma partida em que hoje o time sentiu muita falta, repito, mas sentiu muita falta do setor defensivo. Tite Brits hoje foi claramente uma das coisas que eu não entendo do Vojvoda. Eu vou até tentar perguntar para ele na próxima coletiva. Por que o Chapo, né, não entrar? Porque assim, pô, o Tobias Figueiredo já teve vários, pelo menos, eu pelo menos teve umas 4 oportunidades e nas 4 ele não faz uma boa partida completa. Ele tem alguns lances, alguns lampejos lá, mas geralmente acaba falhando algumas partidas. E eu acho que merecia o Chapo pelo menos uma chance. O que é que está acontecendo? O Chapo foi contratado em março, no final de março, por ali. Fortaleza pagou R$ 1.800.000 por ele, contrata até 2026, o cara não tem uma oportunidade. É estranho. Mas é isso, vamos esperar agora para ver como é que o Fortaleza reage, porque como eu disse, não tem nada de perda de título da Sul-Americana, o time pelo contrário está focado. Se não fosse as falhas do setor defensivo, poderia sem dúvida alguma ter um resultado melhor hoje contra o Atlético Mineiro. É isso, gente, até a próxima, grande abraço.